Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Tudo sobre o Cajón. E aqui nós vamos discutir e apontar toda semana os caminhos, né, os atalhos que você precisa trilhar aí para poder dominar o cajón e tocar definitivamente as suas músicas favoritas no cajón o mais rápido possível. Eu sou Jadina Zimmermann, sou baterista e percussionista profissional e professora de música há mais de 20 anos. E o tema do nosso episódio de hoje, desse podcast, é a estrutura das músicas e o cajón. Beleza? Será que você já conhece esse tema? Você sabe do que eu estou falando? Mas antes da gente começar, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque a gente publica vídeo aqui toda semana. São vários vídeos publicados durante toda semana. Se você já tem cajón, se você ainda nem comprou o cajón e vai ter um cajón, esse aqui é o canal para você, tá? Já compartilha com um amigo também que queira tocar cajón, para ele conhecer aqui o nosso canal e ative aí o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que a gente postar durante a semana, beleza? Então vamos lá, olha só. A estrutura das músicas e o cajón. Será que você já sabe o que significa isso? Será que você já pratica isso quando você vai tocar aí qualquer música no seu cajón? Vamos ver agora. O que é esse tema, né? Do que ele se trata? O que você precisa saber, né, com relação a esse conhecimento? A estrutura das músicas é como se você tivesse aí um esqueleto da música, né? Para que você conheça a estrutura que ela tem e depois consiga entender, né, como é que o corpo dela foi moldado em cima desse esqueleto, em cima dessa estrutura, né? Você escutar uma música e você identificar que essa música ela tem diferentes blocos acontecendo dentro dela, né? Tem alguns ciclos que se repetem dentro dessa música, tá? Toda música ela vai ter uma estrutura básica, digamos assim como, por exemplo, você pode comparar com uma estrutura de uma casa, né? A estrutura básica de uma casa, teoricamente, vai ser, ela tem uma cozinha, ela tem um quarto, ela tem um banheiro, tem uma sala, por exemplo. Isso seria, digamos, né, o básico de uma casa. A música ela também vai ter uma estrutura básica de repetição, né, de ciclos que vão acontecer ali dentro dela, como, por exemplo, refrão, estrofe, introdução, solo, ponte, enfim. Essas são as estruturas que fazem parte, né, as estruturas básicas que fazem parte de praticamente 99,9% das músicas, né? Existem outros tipos de estrutura? Existem, assim como existem outras estruturas de casa. Você pode ter casa com 3 quartos, com 2 quartos, com 5 banheiros, com piscina, com sauna, enfim. Então, só que a gente está partindo aqui para entender pelo menos o que é o básico, né? O que você precisa entender como básico quando você for escutar uma música, identificar esses blocos, esses ciclos, tá? Então, uma coisa que é importante também é o seguinte, poxa, mas então, a maioria das pessoas quando começam a estudar cajón e alguns alunos falam assim, poxa, mas então eu tô perdido, né? Porque eu vou ter que saber tirar a música do ouvido, vou ter que saber que tom que tá essa música, será que o acorde C é com sétima, maior e nona? Não, gente, não é nada disso, tá? Você não precisa nada disso, a única coisa que você precisa realmente é praticar e melhorar a sua escuta, né, e a sua percepção. Então, a melhor notícia é essa. Você não precisa ter nenhum conhecimento prévio musical para estudar e entender bem esse assunto, né, esse tema de estrutura da música, porque isso vai ser importantíssimo, fundamental para você tocar não só aquela música, mas para todo o seu entendimento que vai acontecer durante ela, como você vai se comportar com o cajón aqui, que é o nosso instrumento, beleza? Então, preste bem atenção, é muito importante, até não tem como dar desculpa assim, poxa, não sei o que é isso. Por quê? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, você pode estudar toda essa parte de estrutura musical nem estando com o cajón. Você pode estudar enquanto você está dirigindo, você vai escutando a música e já vai identificando. Enquanto você está escutando música, enquanto você está fazendo exercício, enquanto você está, sei lá, caminhando na rua, ou está em algum lugar que tem som ambiente, que está rolando uma música. Você já vai começar a tentar identificar isso num show. E daqui a pouco você vai ver que você não está nem mais analisando. Você já vai estar escutando a música e já vai estar sacando. Pô, agora voltou aqui. Tem um refrão aqui. Pô, que legal, agora teve o solo da guitarra. E assim por diante. Entendeu? No começo, realmente, você tem que pegar, botar no papel, pegar, escrever ali, né, para você saber o que é cada coisa, onde está cada coisa, entender cada pedaço daquela estrutura musical, como se fosse um mapa, né, para você, um GPS para você seguir naquela música, combinado? Então, não tem desculpa, hein? Você não precisa vir com esse papo de, eu tenho que ter aptidão musical para fazer isso, não, eu preciso ter o meu cajón para fazer isso, não, você vai fazer, na verdade, isso tem que fazer isso antes de tocar o cajón. Até hoje,
minha vida inteira, independente de qual seja o trabalho, qual seja, se eu vou estudar, se eu vou tocar profissionalmente, se eu vou gravar, eu pego uma música, eu faço isso que eu tô falando pra você aqui agora. Paro e vejo toda a estrutura que ela tem primeiro, antes de eu começar a tentar tirar o ritmo que ela tem, ou tentar criar algum ritmo, bolar alguma coisa que eu vá fazer em cada pedaço daquela música. Combinado? Então você pode estar se perguntando, né? E muita gente me perguntar, então, será que é realmente necessário? Eu preciso entender, né? É importante para mim, como percussionista, como musicista, como ritmista, como carroneiro, entender essa estrutura da música, entender todos esses elementos, esses ciclos, esses blocos que a música tem? Será que eu preciso fazer isso? E é claro que a resposta é um sim, bem grande, bem contínuo aí de alguns minutos para você. Por quê? Porque quanto mais você tiver clareza sobre essa estrutura, esse mapa musical antes de você começar a tocar, mais fácil qualquer música vai se tornar antes de você tocar, certo? Se você botar uma música e começar a tocar direto ela, sem fazer essa parte antes, provavelmente ela pode ser que embole um pouco, você começa a tocar e não identifica algumas coisas e acha, poxa, cara, essa música é muito difícil, eu não entendi o que está acontecendo aqui. Às vezes você até desiste de tocar ela, mas era só um detalhezinho, por exemplo, que seria esse o detalhe que você acabou não fazendo, de parar e estruturar tudo certinho, tá? A gente, como percussionista, como o carroneiro que está fazendo ali a parte rítmica, né, de uma música, a nossa função é rítmica, assim como a bateria, o carrom faz a mesma função rítmica, né, que a bateria tem. Você pode tocar aquele groove lá essencial da bateria, bumbo, caixa, contratempo, que é realmente o importante daquele groove, você passa pro carrom que faz tudo o que você quiser. Então a gente não pode ser um alienado e achar que, pô, só a guitarra, o baixo, a voz, essas pessoas têm que se preocupar com esses elementos que a música tem, com essas texturas diferentes que você vai ter em cada parte dessa, em cada bloco, nesses ciclos diferentes, né, com esse colorido que cada parte vai ter e vai dar para a música, né, fazendo com que a música seja interessante, que ela seja realmente pareça que esteja contando uma história para ela. Então a gente não pode ser o alienado e pensar, não, aqui no ritmo eu vou fazer aqui, peguei aqui o começo da música, já identifiquei qual é o ritmo, eu vou fazer ela do começo ao fim. Não, a gente não pode, apesar de ter muita gente que faz isso, tá, gente? Infelizmente, tem muitos colegas, assim, muitas pessoas que eu vejo tocando, às vezes a pessoa não para e escuta com detalhes, com a riqueza que esse instrumento merece ter, com que você consegue tocar ele numa música. Então, sim, é muito importante que você faça isso, vai facilitar demais a sua vida, ponto número 1, porque você vai ter essa clareza, esse entendimento de toda essa estrutura que vai acontecer ali, combinado? Ponto número 2, assim como eu falei, essa clareza que a gente precisa ter para tocar essa estrutura é muito importante, porque a maneira com que a gente aprende, com que a gente decora, por exemplo, que o nosso cérebro ele precisa ter esse entendimento que traz essa clareza para a gente, como eu estou falando, ele aprende mais, você acaba decorando um pouco aquelas partes. Por exemplo, quando você vai ver ali seus números do seu CPF, né? Tem 4 blocos. Querendo o ponto, né, que tem ali o tracinho no final, ele te ajuda a ver um bloco, ver outro bloco e outra parte do traço. A sua identidade também, né? Geralmente tem tarararã, ponto, não sei o que, ponto e assim por diante. Então, só o fato de ter aqueles pontos ali no meio, dividir os números em blocos, te faz lembrar muito mais fácil daquela coisa. Os números de telefone, né? Para quem ainda consegue decorar número de telefone, que hoje em dia a gente não está tão atento. Então, isso tudo é importante porque você entende que ali, opa, tem esses pedaços aqui. Quando você pega um livro, né? Você sabe que tem 5 capítulos. Então, pô, legal, tem 5 capítulos. Eu estou lendo esse. Fica tudo muito mais claro. E você sabe, inclusive, onde você está em cada pedaço. Certo? Você não pode tocar uma música e, claro, que ela é uma coisa única, né? Quando a gente escuta uma música, ela é o resultado de tudo aquilo ali que está acontecendo com ela. Só que você, como instrumentista, claro, a gente não está aqui só como ouvinte, a gente quer aprender carrom, a gente quer tocar cada vez mais com excelência, dominando mesmo esse instrumento, destravando as nossas mãos, conseguindo tocar as músicas que a gente quer, que a gente gosta, que a gente prefere. Então você precisa não só pensar no todo, você precisa pensar nesses compartimentos, nesses ciclos aí, nesses blocos. Assim como, por exemplo, a casa, quando você olha para uma casa, beleza, você vê um todo, né? Você vê aquela unidade ali. Só que você sabe que lá dentro existem vários cômodos para aquela casa. Você vê uma história também, você entende a história toda do começo ao fim, só que ela tem um começo, um meio e um fim.
um livro também, né? Ele tem uma ideia geral, um aprendizado geral que eles trazem, mas como eu falei, ele tem vários capítulos, né? Que no final vão somar para esse entendimento total. Então, você precisa pensar agora, como ouvinte somente de música, as pessoas pensam nesse total, né? Só que quando a gente começa a tocar um instrumento, a gente tem que escutar o total e ir fragmentando para o que a gente necessita para que a gente vá tocar aqui, né? E aí é claro que cada instrumento musical vai ter uma função dentro da música, né? Como o caso do cajón, nossa função é rítmica, a guitarra, o violão vão ser funções harmônicas, a voz vai ter a função melódica. Então, cada um vai ter essa função e cada um, dentro de cada parte da música, vai ter linhas diferentes, ritmos diferentes, batidas diferentes que vão se completar, claro, e vão criar essa maravilha que a gente tem nas músicas, certo? Então, é importante disso. E principalmente, por exemplo, pensando ainda nesse exemplo da casa, você tem a casa como um todo, você sabe que tem ali os cômodos dentro da casa, e dependendo do cômodo que qual a função daquele cômodo, qual a função do refrão da música, qual a função do estrofe da música, qual a função da introdução da música, dependendo daquela função daqueles cômodos da casa, você vai ter que ter ali, digamos, determinados objetos. Se você está no banheiro, você precisa ter um chuveiro. Se você está numa cozinha, você vai ter fogão, geladeira. Então, às vezes, se você tiver numa introdução, poxa, você vai ter que pensar em elementos para aquela introdução que você pode fazer para que ela fique diferente depois, ou tenha essa textura musical diferente da estrofe, do refrão, enfim, para que isso vá montando ali esse cenário todo que a gente tem da música, certo? Um outro ponto muito importante é que nada tem uma regra fixa, nada tem que ser daquele jeito, entendeu? Por exemplo, musicalmente falando, não quer dizer que sempre todo refrão começa com menos instrumentos tocando. Sempre, aliás, toda introdução tem poucos instrumentos tocando e aí depois vem a estrofe, enfim. Ou todo refrão tem que ser o ápice da música. Ele vai ser, provavelmente, até porque ele precisa ter essa função, né? Ele é a parte mais importante, ele é aquela parte mais chiclete que cola aí na cabeça da pessoa, né? Mas, por exemplo, ritmicamente falando, vou até mostrar a música aqui para vocês depois, que, por exemplo, o ritmo do refrão, ele é mais vazio do que o ritmo da estrofe, né? Muita gente acha que sempre é o contrário. A estrofe, o ritmo é mais enxuto e quando chega no refrão eu vou fazer muito mais notas aqui no ritmo para ficar mais preenchido. Não. Existem várias maneiras para você dar esse colorido para a música, para você trazer para a gente esses elementos como eu acabei de falar para você. Às vezes no refrão você tira um pouco do peso rítmico e fica com menos notas no groove, no ritmo, né, na levada, só que os outros instrumentos estão trazendo coisas ali. A guitarra, o violão, a voz, o backing vocal e assim por diante. Eu vou trazer agora 2 exemplos para vocês. Uma é do Maroon 5 e outra é do gospel, que é Teu Amor Não Falha. Então, a gente vai ver aqui, vamos escutar, só para a gente identificar já um pouquinho desse pedaço da música, só para a gente fazer uma pequena análise, tá? Não vou fazer da música inteira, vou fazer aqui um pedaço. Depois você pode fazer em outras músicas que você também gosta. Então a gente tem a intro, né, ó. Só guitarra. Entrou outra coisa ali. Já entrou a batera. Com outra guitarra, né? E assim vai, mais coisa, né, gente? Mas eu tô pontuando aqui o que tá mais evidente. Tem baixo. Aí o refrão 2, digamos assim, já tá mais completão, né? Nada vai me separar. Secou. Mesmo se eu me abalar, Que é a estrofe, né? Não falha. Mesmo sem merecer, Mais uma frase da estrofe. Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Agora. Tu és o mesmo pra sempre. Tá outro ritmo, né? Voltou a batera. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurece,
parte instrumental. Se o vento é forte. E voltou de novo outra estrofe agora, só que já, ao invés de ser só voz, ela já vai voltar com o ritmo ali, com o groove. Então, essa música, por exemplo, aqui, esse comecinho, poxa, todo 2 minutos de música. Olha quantas coisas aconteceram nesses 2 minutos com relação à estrutura. Se você não parar e anotar exatamente o que está acontecendo aquilo ali, esse é o tipo da música que você fala assim, poxa, não tem nem como eu tocar essa música, tem muita coisa. Só em 2 minutos, ela já teve aí umas, sei lá, 6, 7, 8 trocas de sensação, né, que a música te passa. Só guitarra, depois entra a bateria, depois seca e volta a voz. Então, você precisa deixar claro isso, botar isso em blocos, dar nome a esses blocos para saber se é estrofe, se é refrão, se é introdução, o que é cada coisa dessa, porque daí você vai pegar bloco por bloco para botar, sacar e tocar o teu carrom, tá? Outra música, então. Maroon 5. My behavior's unacceptable, so condescending, unnecessarily critical. I have the tendency of getting very physical, so watch your step, cause if I do, you need a miracle. You drain me dry and make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is finally clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. I'm fit to fucking tread the ground that I am walking on. But when it gets cold outside, I got nobody to love. Muda muito, ó, condição de rádio, graves. Voltou para a estrofe de novo. Então, você precisa colocar, beleza, esse pedaço aqui é isso, esse pedaço aqui é outro. Se você quiser, gente, até para ficar mais fácil, coloca parte ali A, ou estrofe, enfim, o verso, né? Coloca parte A, quais são as frases que a pessoa fala. Agora a próxima parte, próxima estrofe, qual é nas frases, para você saber coisa por coisa, o que está acontecendo ali. Porque às vezes até metade da estrofe acontecem mudanças no ritmo, então você precisa saber exatamente onde é que faz isso, tá? Então, viram que legal? A gente pode aqui, aqui também, 1 minuto de música, né? Ele já fez ali a parte A, fez uma parte B, fez uma ponte ali e voltou para aquela primeira estrofe. Então já teve coisa pra caramba que aconteceu na música, né? Tem músicas que são mais flat, assim, né? Tem poucas coisas que vão acontecendo. E essa é uma das grandes indicações que eu te faço, né? Você começar light. Se você está começando a fazer isso agora, lembra daquela brincadeira que eu sempre falo. Poxa, um bebê, ele não vai comer uma feijoada. Ele tem que começar a tomar leite primeiro, depois ele vai comer lá frutinha amassadinha, para depois ele comer, né, papinha, comida amassada, depois que ele vai comer frutinha picadinha. Então, não adianta você chegar lá na feijoada se você nunca passou por esse processo, né? E aí, às vezes, músicas grandes, músicas com muita instrumentação, vão gerar essa dificuldade maior para você, normal. Então, dica número 1 aí, dica de ouro. Não adianta começar com feijão com arroz. Começa lá devagar. Escolhe músicas acústicas, às vezes músicas são voz, violão, e às vezes carrom, ritmo, né? Que aí você vai conseguir escutar bem cada instrumento que tem ali, vai conseguir definir bem as partes que aquela música tem, vai conseguir fazer o mapa, e ainda você vai conseguir observar bem claramente o que cada instrumento está fazendo em cada parte, a levada, tudo certinho, tá? Então, essa é a minha primeira dica para você. E outra coisa bem legal, bem importante que a gente percebeu com esses 2 exemplos musicais é que essa clareza, né? Aposto que conforme eu fui falando para você, ó, tem esse pedaço aqui, tem esse pedaço ali, você já conseguiu ver a música mais claramente e essa clareza vocês vão ver que vai fazer com que, o quê? Às vezes você escuta uma vez, legal, vou escutar a música inteira, tá? Como se ela fosse só a parte única, né? Com ouvido de ouvinte de música. Agora eu vou escutar de novo já pensando, né, como um musicista. Você vai escutar ali, digamos, você vai começar já a identificar, anotar algumas partes, já dividir esses blocos da música fazendo esse mapa dela. Beleza. Se não for suficiente, né, faz de novo, escuta de novo. E aí, conforme for ficando mais claro, conforme você conseguir finalizar esse mapa que você
colocou ali parte por parte da música, aí sim você para e dá foco total no que você vai fazer, no que o ritmo está fazendo, no que você vai fazer aqui no Carrom. Por quê? Porque assim você vai entender como o teu instrumento está conversando com os outros instrumentos em cada parte, você vai identificar e vai notar todo detalhezinho de ritmo que o Carrom está fazendo num pedaço, depois faz num outro pedaço, vai aumentando, né? Essa é muito importante, porque isso não vai te fazer ser aquele cara que as pessoas escutam uma, duas músicas e falam assim, caraca, pô, cara, a música tá parecendo toda a vida igual, né? Às vezes em barzinho, assim, que tem voz, violão e Carrom. E as pessoas veem que o carroneiro, ele fica tocando, sim, tem 10 músicas que ele toca com o mesmo ritmo, né? Às vezes a pessoa realmente não sabe, está estudando, mas quando você está escutando alguém, tenho certeza que você já passou por esse exemplo, por essa situação aí na sua vida, ou escutando músicas ao vivo, que você vê o quanto aquela música é rica, quanto tem as coisas mudando. Às vezes você nem sabe identificar, mas você fala, poxa, essa música está muito legal. Eu estou percebendo que o cara que está tocando o Carrom, ele está fazendo, às vezes, coisas diferentes no pedaço. Chega no refrão, ele tem um som de panderola no pé, depois volta para a estrofe, ele está com chocalho, enfim. Isso não vai te fazer ser aquele músico reto do começo ao final, fazendo com que a música fique maçante. Ao contrário, as pessoas vão ter prazer em te escutar, né? Elas vão ver que você toca diferente, elas vão ver que você tem uma identidade, você está dando um brilho ali, uma alma para aquela música, você está contribuindo para que cada parte da música tenha uma textura, né? Tem um colorido diferente. Você não pode ir lá, beleza, vou fazer aqui o ritmo reto, um trenzão, e a voz, o violão, que fiquem, né, arranjando maneiras de conseguir esses picos, né, que a música tem, de um pouco mais light, depois sobe, desce, enfim, a música tem essas dinâmicas, né? Então, isso é muito importante, que essa clareza vai ser o primeiro passo, né, como eu falei, o primeiro caminho em busca de você se tornar um instrumentista, uma pessoa que toca Carrom dessa maneira que todo mundo quer ver, quer escutar, que quer te elogiar, né? Que vai lá te ver, vai te escutar, vai, pô, curte demais. Aquela coisa assim, pô, não importa onde você vai tocar, hoje eu vou tocar com fulano, não sei aonde. Pô, eu vou lá te ver. Amanhã eu vou tocar com trio em outro lugar. Beleza, as pessoas gostam do músico, que sabem que o trabalho que ele faz é muito bom. Então, esse primeiro passo é extremamente importante, essa clareza vai te levar a tudo isso aqui, seguir esse caminho, né, de sucesso aí, de uma execução boa, uma execução perfeita no Carrom. Isso, você só vai melhorando. Melhor é isso, você só vai melhorando. E lembra, a melhor parte aqui, não tem papo de dom, não tem papo de ter que saber a tonalidade, né, qual é o andamento. Isso sim, são elementos que vão estar presentes dentro da música como um todo. Mas você pegar e fazer o mapa dela, como eu falei, você não precisa estar nem com o Carrom, certo? Então não tem desculpa. Você não vai precisar achar que você é ruim. Se você achar, poxa, eu não consigo perceber. Isso acontece, tá? O que você faz com isso quando aparecer essa dúvida na sua cabeça? A única coisa que eu tenho para te dizer que realmente funciona é escuta, 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 escuta. Que se for preciso 10 vezes a mesma música. Porque em cada vez, com certeza, vai entrar na sua percepção, no seu entendimento musical, mais uma coisa. É como se ele fosse, cada vez que você escuta, é como se tivesse um filtro todo fechado, e conforme você vai escutando esse filtro, ele vai se abrindo. Então você vai conseguindo enxergar, lembra que eu sempre falo de você ter essa escuta raio-x, você vai conseguindo enxergar tudo que tem dentro daquela música, camada por camada, tá? Então, é a parte bem importante. Você tem que se desenvolver, não tem mágica, tá? Escutando música. Por isso que eu falo, quanto mais música você puder escutar, quanto mais você puder aproveitar o teu tempo fazendo esse tipo de coisa, mais você vai ganhar na hora de sentar e tocar no Carrom, né? É isso que eu falo também às vezes. Você fala assim, poxa, não tem tempo para estudar hoje. Tá, beleza, mas você tem tempo para escutar música? Você escutou uma música no trânsito, no carro, enfim, em algum momento? Então você já tem como estudar, tá? Então, pensa nisso em todos esses momentos que você tem música na sua vida, que você já pode pegar isso aí e já ficar craque nisso, porque essa clareza vai te levar a colocar tudo em prática no Carrom de uma maneira muito mais rápida, tá? Então aqui, resumindo, o que você tem que fazer? Primeiro, começa simples. Começa com músicas mais simples.
escuta para você ter esse entendimento da estrutura musical. 2, começa realmente, coloca no papel, tá? Se você não puder, beleza, escuta e vai tentando fazer esse mapa mental. Se você puder, pega realmente um papel e anota música X e guarda depois até para você estudar. Música tal, introdução, parte A, parte B, refrão, ponte, solo, e assim, coloca estrutura por estrutura. Depois, repetiu o refrão, depois repetiu parte A. Coloca cada pedaço que você escutar da música no papel, tá? Escreve ali tintim por tintim. Escuta a música várias vezes para que você possa melhorar sua percepção, né? E com isso, você sabe que você vai ficar cada vez mais eficiente e vai conseguir, né? Na hora de tocar o carrom, você vai ter mais clareza, vai conseguir dar mais atenção para o que realmente merece, para o que o teu instrumento precisa em cada pedacinho daquele ali. Como a gente viu nos exemplos musicais, cada parte da música, a bateria ali estava fazendo um ritmo diferente. Então, você tem que se ligar. Isso provavelmente vai acontecer também com o carrom em diferentes partes da música. Mas, uma coisa muito importante, se liga aqui. Muitas vezes, na maioria das vezes, é até uma coisa orgânica. Esse ciclo se repete, né, desses blocos. E às vezes o mesmo ritmo que você fez na estrofe, você vai repetir na próxima estrofe que você vai fazer lá. O mesmo ritmo que você fez no refrão, se foi outro, quando acontecer uma repetição do refrão na música, provavelmente você vai repetir aquele mesmo ritmo. Até porque não virar uma bagunça, uma salada mista esse negócio, né? Ele tem essas organizações de blocos rítmicos também, assim como dos outros instrumentos, tá? A maneira que você não deve fazer, não recomendo de maneira nenhuma você começar ou continuar estudando assim, é você escutar a música como bloco sonoro e tentar colocar o teu carrom lá dentro para tocar e não identificar esse passo a passo que ela tem, tá? É como eu falei, é como você enxergar uma casa só, a visão total, e não entrar dentro dela para ver quais são os cômodos que tem, né? Como se fosse ler um livro inteiro sem capítulo nenhum, né? Como se você fosse ver só essa questão geral aí da história, sem identificar quando você assistiu um filme e tal. Falei, ele começou contando que isso aconteceu. Agora no meio aconteceu isso, no final do filme. Então a gente tem essa tendência, como eu falei, de pro nosso próprio entendimento, né, cerebral, do nosso estudo, dividir as coisas em blocos. Né? A gente determina, beleza, esse pedaço, tá? Então, não faça isso, não deixe isso tudo junto na sua cabeça e tente colocar o carrom para tocar ali sem fazer esse conhecimento prévio, essa delimitação certinha de cada pedaço, de cada função, né, que a estrofe tem, o refrão, enfim, tem dentro da música que o carrom vai tocar ali com você, tá certo? Se liga nisso, que isso é muito, muito importante. Então agora eu vou te mostrar aqui na prática uma música que eu vou tocar do Skank, que chama Sutilmente, e a gente vai passar mais para a parte do ritmo, tá? Porque a primeira parte dela é mais... as partes que acontecem ali não tem, né, a parte rítmica. A gente já vai partir da parte do ritmo, que é já quase com 2 minutos de música. Depois a gente vai ver qual o ritmo que ela tem num pedaço e qual o ritmo que tem no outro, tá? Vou passar para vocês, vou tocar, depois a gente explica direitinho. Ó. Dentro de tudo que depois disso vai entrar o ritmo. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Vai começar agora. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste.
Certo? Bacana, né? Então, ó, a gente tocou 2 pedaços dessa música. Se vocês perceberam, a primeira parte ali da estrofe, ela tinha mais preenchimento rítmico do que quando eu entrei no refrão, né? Na estrofe a gente fazia 2 graves, né? No carrom, e no refrão a gente fazia 1 só. Então, ó, deixa eu te mostrar aqui de perto como é que estava acontecendo. Lá, no primeiro groove aqui, ó. Deixa eu botar aqui só para relembrar, né? Ó. Esse pedaço é... E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Então fica... Pá, pá, pá. Quando eu estiver... Ele fica só isso. Pá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Vamos ver agora a segunda parte. Suplico que não me mate, não, dentro de ti. Dentro de ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim. Dentro de tudo que cabe em ti. Correto. Mesmo 1, 2, que o 3, mundo 4. acabe, 1, 2, enfim. 3, 4. Dentro 2, de 3, tudo 4. que cabe em 2, ti. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, certo? Então, às vezes acaba confundindo a gente. Muita gente apostaria que o ritmo mais vazio estaria sendo feito na estrofe e o ritmo mais preenchido estaria feito no refrão. Então, como eu falei para vocês, não tem regra, tá? O que tem é você fazer ali os ritmos e tocar para a música. É a música que determina, entendeu? O que é necessário para ela. Por quê? Quando você estiver tocando, estiver ensaiando com as pessoas, você vai estar fazendo ali combinações. Por isso que serve o ensaio. Pô, vamos testar, fazer esse ritmo no carrom com esse ritmo da guitarra, com esse ritmo do baixo. Nanana. Aí tocaram, falaram, pô, mas espera aí. Tem muita nota acontecendo de todo mundo aqui. Vamos tirar um pouco. Um pouco a mão, né? Como a gente fala. Então, quem sabe tem menos ritmo no carrom nessa hora. Aí você faz, pô, ficou bom. Com esse espaçamento, por exemplo, que tem no refrão, às vezes você deixa espaço para outras coisas acontecerem na música, né? Baixo, enfim. Então, isso é uma coisa que você vai começar a sacar, que você vai começar a perceber quando você escuta algumas músicas, ou se você um dia for chamado para gravar alguma música, você vai escutar a música e você vai entender, você vai começar a perceber o que a música está te pedindo para fazer. Toda música ela já tem um pouco essa característica, você vai aguçando essa sensibilidade sua de entender o que você precisa tocar para a música, quanto mais você escutar músicas e escutar com esse pensamento, né, com essa visão de raio-x, com essa escuta de raio-x para entender tintim por tintim que está acontecendo, certo? Então, olha só, antes da gente terminar, eu quero falar para você que aqui no final do vídeo vão ter mais 2 vídeos indicando, vai ter o nosso link de inscrição no canal, se você ainda não é inscrito, um vídeo recomendado por mim para que você continue estudando outros temas voltados para o carrom e outro vídeo que é uma indicação aqui, uma recomendação do YouTube, certo? Então, a gente te espera aqui no próximo vídeo nessa semana, a gente publica vídeo todas as semanas, como eu estava falando aqui para você, compartilhe com os amigos, dê um like aqui nesse vídeo se você gostou desse conteúdo, é um conteúdo realmente que você não tem em outros lugares, porque a gente que pensa o carrom, vê o carrom e coloca ele de uma visão diferente, no lugar que ele realmente merece, para que ele seja tocado 100%, que você possa tirar dele toda a riqueza, tudo que ele pode te oferecer, tá certo? Eu sou Jadna Zimmermann, a gente se vê logo essa semana no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.